Meu nome é Joana Mendes. Tenho 32 anos. Há 3 semanas, meus pais se levantaram durante o jantar de celebração de 40 anos de casados e fizeram um anúncio diante de 30 convidados. Na próxima semana, levaremos a família inteira para Porto de Galinhas para outra comemoração. Todos aplaudiram. Minha irmã mais nova, Clara, deu um guincho de animação ao lado do marido Ricardo, já falando sobre praias e sol. Eu sorri também, imaginando os coqueiros e o ar do oceano. Teria sido minha primeira viagem de férias real em anos. Então cometi o erro de fazer uma pergunta simples: que horas é o nosso voo? Meu pai olhou para mim como se eu tivesse falado uma língua estrangeira de repente. O sorriso da minha mãe se contraiu apenas levemente. E ali mesmo, na frente de cada convidado naquela sala, meu pai disse calmamente: Você não precisa saber o horário do voo, Joana. Eu franzi a testa. Por que não? Ele limpou a garganta. Porque você não vai. A sala ficou em silêncio. Todos olhavam para mim enquanto minha mãe acrescentava como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Alguém tem que ficar para trás e cuidar das crianças. 30 pares de olhos. 30 testemunhas do momento em que minha própria família deixou claro que eu não fazia parte de verdade da viagem da família. Mas havia algo que eles não sabiam. Um segredo que eu vinha construindo há 3 anos. E naquela noite decidi que finalmente era hora de usá-lo. Para entender por que aquele momento doeu daquela forma, você precisa entender minha família. Os Mendes moram em uma casa colonial grande e branca, em um condomínio fechado nos arredores de Campinas, São Paulo. 4 quartos-garagem para 2 carros, um jardim frontal tão bem aparado que poderia ter sido fotografado para uma revista de imóveis. O tipo de casa que anuncia silenciosamente para qualquer um que passe de carro: nós chegamos lá. Meu pai, Roberto Mendes, aposentou-se há 3 anos de seu cargo como gerente regional de um banco. Durante a maior parte da minha infância, ele saía de casa de terno impecável todas as manhãs e voltava às 6 em ponto todas as tardes. Ordem, rotina, reputação. Essas eram as coisas que importavam para ele. Minha mãe, Elaine Mendes, nunca teve um emprego remunerado. Mas se você perguntasse a ela, ela diria que é mais ocupada do que qualquer executivo. Ela dirige o comitê de caridade da igreja, organiza bazares beneficentes no bairro e gasta uma quantidade notável de energia mantendo o que chama de imagem da nossa família. Segundo ela, tudo desde a maneira como a grama é cortada até o carro que está na garagem reflete em todos nós. Depois, a minha irmã mais nova, Clara. Clara é 3 anos mais nova que eu e sempre foi a estrela da família. A charmosa, a bonita. Aquela que as pessoas notavam quando entrava em uma sala. Ela se casou com Ricardo, um advogado corporativo cujo nome do escritório, Clara, menciona em quase todas as conversas. Eles têm 2 filhos, Lucas, de 5 anos, e Maia, de 3, e uma SUV preta novinha da Toyota, que sempre fica com a melhor vaga na garagem dos meus pais. Meu carro é um Honda Civic de 10 anos. Sempre que visito, acabo estacionando na rua. Joana, você poderia tirar seu carro, minha mãe diz casualmente. Ricardo está trazendo a esse W4 e as pessoas reparam primeiro na garagem. Eu nunca discutia, apenas tirava o carro. Essa é a coisa estranha sobre crescer como a invisível em uma família. Eventualmente, você para de notar as pequenas maneiras pelas quais as pessoas já decidiram que você importa menos. O melhor lugar à mesa, a apresentação mais calorosa aos convidados. A maneira como minha mãe orgulhosamente apresenta Clara mencionando a carreira do marido. Esta é minha filha Clara e seu marido Ricardo. Ele é sócio na Fonseca e Associados. Então ela aponta para mim. E esta é a Joana. Ela dá uma mãozinha. Dá uma mãozinha. Essa é a frase que me persegue em todos os lugares na minha família. Eu trabalho como contadora autônoma, principalmente com pequenos clientes remotos. O trabalho é flexível e silencioso, e a renda é modesta, nada impressionante para os padrões da minha família. Mas eu nunca contei a eles sobre a outra coisa que faço.
A coisa que começou há 3 anos, quando minha vida desmoronou. E a coisa que mudou tudo. Antes de chegarmos a isso, porém, deixe-me explicar como é dar uma mãozinha na família Mendes. Pegue o Natal, por exemplo. Eu chego à casa dos meus pais às 6 da manhã para começar o preparo da ceia. Arrumo a mesa usando a porcelana fina da minha mãe, o conjunto que não me é permitido usar para comer apenas para lavar depois. Arrumo as flores polido, a prataria cronômetro 7. Acompanhamentos diferentes para que tudo esteja pronto no exato momento em que o jantar começa. Clara geralmente chega por volta do meio-dia vestindo algo macio e caro. Beija todo mundo e se senta enquanto a comida é servida. Aniversários para meus sobrinhos. Eu sou a coordenadora de entretenimento, a equipe de limpeza e a babá reserva tudo ao mesmo tempo. No ano passado, passei 8 horas organizando a festa de aniversário de dinossauros do Lucas, enquanto Clara foi fazer as unhas, porque, segundo ela, precisava desesperadamente de um descanso. A única vez que perguntei se poderia faltar a um encontro de família, porque tinha um prazo para um cliente, a voz da minha mãe ficou gelada. Família vem em primeiro lugar, Joana, disse ela. Todos fazemos sacrifícios. Exceto que, de alguma forma, eu era sempre a única a fazê-los. O momento que finalmente me fez ver a verdade não aconteceu em um jantar de feriado ou festa de aniversário. Aconteceu em uma terça-feira comum à noite. Eu estava na cozinha da minha mãe, com as mangas arregaçadas, esfregando a panela de ferro pesada que ela usava para jantares de família. A casa estava silenciosa. Todos os outros já tinham ido para casa. A água da pia estava morna e minhas mãos estavam enrugadas de tanto molho. E de repente, um pensamento estranho cruzou minha mente. Eu não conseguia me lembrar da última vez que alguém na minha família me convidou para algum lugar, sem esperar que eu trabalhasse, nem cozinhar, nem limpar, nem cuidar de crianças, apenas me convidar. Essa percepção pesou no meu peito como uma pedra. Mas a verdade é que o real ponto de ruptura na minha vida tinha acontecido 3 anos antes. Naquela época, eu namorava um homem chamado Daniel por 4 anos. Tínhamos falado sobre casamento, sobre filhos, sobre o futuro que pensávamos estar construindo juntos. Então, uma noite, ele se sentou à minha frente no sofá do meu apartamento e disse as palavras que ainda lembro perfeitamente. Joana, eu me importo com você, mas não acho que te amo mais. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Eu não entendo, sussurrei. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo desconfortável. Você está sempre lá, disse ele. A princípio pensei que fosse um elogio. Então ele continuou. Você é confiável. Você ajuda todo mundo. Você cuida de tudo. Mas às vezes parece que você está apenas lá. Ele lutou pelas palavras certas. Como um móvel. Como papel de parede. Como papel de parede. Depois que ele foi embora, naquela noite, caminhei pelo meu bairro por quase 1 hora, sem ver realmente para onde estava indo. Eventualmente, entrei em uma pequena loja de penhores no centro. Nem sei por quê. Talvez eu só precisasse olhar para algo que não fosse minha vida desmoronando. Foi quando a vi. Uma câmera DSLR Canon, usada em uma vitrine de vidro. A etiqueta de preço dizia R$ 800. Não era nova. O corpo tinha pequenos arranhões e a alça parecia gasta. Mas quando o dono da loja me deixou segurá-la, o peso dela parecia sólido real. Eu a comprei com dinheiro que provavelmente deveria ter economizado. E não contei a ninguém. Aquela câmera se tornou meu segredo. A princípio, eu apenas caminhava pela cidade tirando fotos de qualquer coisa que chamasse minha atenção. Mas depois de um tempo, comecei a notar um padrão nas imagens que mais gostava. Eram todas fotografias de pessoas que a maioria dos outros ignorava. Uma mulher idosa esperando sozinha em um ponto de ônibus. Um faxineiro encostado em uma parede durante a pausa do turno da noite. As mãos de um vendedor de rua contando moedas sob uma luz fraca. Pessoas pelas quais o mundo passava todos os dias sem ver. Pessoas que se pareciam exatamente com o que eu me sentia. Invisíveis. Comecei a chamar o projeto de Mulheres Invisíveis.
não publicamente. No começo era apenas uma pasta no meu computador. Então, uma noite, quase como uma piada, criei uma conta anônima no Instagram. Sem nome real, sem rosto, apenas as fotografias. Lentamente, as pessoas começaram a encontrar as imagens. Depois, mais pessoas. 3 anos depois, aquela conta tinha mais de 12 mil seguidores. Estranhos deixando comentários sobre como as fotos os faziam se sentir vistos, compreendidos, notados. Nunca contei à minha família. Mantive a câmera embrulhada em um velho lenço de cachemir no fundo do meu armário, como se fosse algo frágil e precioso. Porque de uma maneira estranha era. Era a única coisa na minha vida que pertencia inteiramente a mim. Então, 3 semanas antes da festa de aniversário dos meus pais, aconteceu algo que quase ignorei completamente. Recebi um e-mail. O assunto dizia Consulta da Galeria Luz do Litoral. A princípio achei que fosse spam, mas quando o abri, minhas mãos começaram a tremer. A mensagem era de um dono de galeria em Paraty, Rio de Janeiro. Ele tinha visto minha conta no Instagram. Ele queria saber se eu estaria interessada em discutir meu trabalho. Fiquei olhando para aquele e-mail por 20 minutos. Então fechei meu laptop sem responder. Porque coisas boas assim não aconteciam com pessoas como eu. Pelo menos era nisso que eu acreditava na época. Havia apenas uma pessoa na minha família que realmente me via. A irmã mais nova da minha mãe, tia Margarete. Na minha família, ela era conhecida como a Decepção. Ela nunca se casou. Seguiu sua paixão pela cerâmica em vez de conseguir o que minha mãe chamava de um emprego de verdade. Há 20 anos, ela se mudou para Trancoso, na Bahia, e abriu um pequeno café com um ateliê de cerâmica nos fundos. Minha mãe ainda diz coisas como: Margarete jogou a vida fora brincando com barro. Mas eu ligava para a tia Margarete todo domingo à noite nos últimos 7 anos. Minha mãe não sabia. Ela também foi a primeira pessoa para quem mostrei uma das minhas fotografias. Eu tinha enviado uma única imagem em uma noite quase envergonhada. A resposta dela veio 10 minutos depois. Joana, isso é extraordinário. Você tem um dom. Lembro-me de olhar para aquela mensagem e chorar. Porque ninguém jamais havia usado a palavra extraordinário para descrever algo que eu fiz antes. E 3 semanas antes daquele jantar de aniversário, tia Margarete me contou algo que mudou tudo. Ela disse baixinho: Espero que não se importe, querida, mas enviei sua página do Instagram para alguém que conheço. Senti meu coração saltar. Um dono de galeria, continuou ela. O nome dele é Marcos Heitor. Ele está procurando novos artistas. Minha voz quase sumiu. Tia Margarete, essa é a galeria que me mandou o e-mail. Houve uma pausa. Então ela disse gentilmente: Eu sei. Naquela noite, após minha conversa com tia Margarete, finalmente respondi ao e-mail. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um longo tempo antes de eu começar a digitar. A mensagem que enviei foi polida cautelosa, quase apologética. Agradeci a Marcos Heitor pelo contato e disse que estaria aberta a discutir a possibilidade de expor meu trabalho. Não contei a ninguém, nem aos meus pais, nem à minha irmã, ninguém. Porque a verdade era que parte de mim ainda acreditava que não era real, que a galeria perderia o interesse, que perceberiam que tinham contatado a pessoa errada. Mas uma esperança pequena e silenciosa começou a crescer. E então veio a festa de 40 anos de casamento dos meus pais. Um marco que, segundo minha mãe, merecia uma celebração adequada. O que significava 30 convidados, um buffet completo e uma semana inteira de preparação, que de alguma forma tornou-se majoritariamente minha responsabilidade. O planejamento começou 7 dias antes do evento. Tirei 3 dias de folga dos meus clientes de contabilidade para ajudar a organizar tudo. Minha mãe disse que seria impossível gerenciar tudo de outra forma. Encomendei as flores rosas brancas e peônias exatamente como ela queria. Escrevi 60 cartões de lugar à mão, usando o estilo de caligrafia que ela insistiu que seria mais elegante. Coordenei com o buffet, verifiquei o mapa de assentos 2 vezes.
Passei as toalhas de mesa e polido as taças de cristal que meus pais haviam ganhado no casamento há 40 anos. Na manhã da festa eu estava exausta, mas a casa estava perfeita. Cheguei às 7 da manhã vestindo jeans e camiseta, porque sabia que passaria a maior parte do dia correndo entre a cozinha e a sala de jantar. Por 10 horas não parei. Arrumando mesas, acendendo velas, rearranjando cadeiras, ajudando os garçons a preparar bandejas de aperitivos. Às 6 da tarde, a casa parecia um editorial de revista. A luz suave das velas refletia nas taças de cristal. A longa mesa de jantar se estendia pela sala de estar, preparada para 30 convidados, com a porcelana mais fina da minha mãe. Subi para me trocar e colocar um vestido pouco antes dos convidados chegarem. Era simples preto, nada extravagante, apenas algo arrumado o suficiente para um jantar formal. Quando pisei no corredor, minha mãe me parou imediatamente. Joana, disse ela, me medindo de cima a baixo. Seus olhos se estreitaram levemente. É isso que você vai usar. Olhei para o vestido. É preto, disse cuidadosamente. Achei que seria apropriado. Ela suspirou. Bem, suponho que esteja bom. Sua voz baixou um pouco. Apenas lembre-se de ficar em segundo plano hoje à noite. Esta noite é sobre seu pai e eu. Eu assenti. Claro, eu sempre assentia. Os convidados começaram a chegar por volta das 7. Homens de blazer, mulheres em vestidos de coquetel, vizinhos amigos da igreja e antigos colegas do meu pai. 30 pessoas que acreditavam conhecer a família Mendes. Nenhuma delas me conhecia de verdade. Minha irmã Clara chegou às 7h15 perfeitamente cronometrada para a máxima atenção. Ela entrou pela porta da frente, vestindo um vestido de grife vermelho que fez questão que todos notassem. Seu marido Ricardo a seguia em um terno grafite segurando as mãos dos 2 filhos que estavam vestidos como se tivessem saído de um catálogo de roupas. Minha mãe correu para a frente imediatamente. Oh, Clara, você está deslumbrante. Ela a abraçou, beijou as crianças e cumprimentou Ricardo ruidosamente. Vocês se lembram da minha filha Clara e do marido dela, Ricardo? Disse ela a vários convidados próximos. Ricardo é sócio do escritório agora. Estamos tão orgulhosos dele. Houve parabéns e sorrisos por toda parte. Eu observava da porta da cozinha, segurando uma bandeja de brusquetas. Ninguém mencionou que eu fizera o imposto de renda do Ricardo nos últimos 3 anos. De graça. Passei a hora seguinte circulando pela sala, com bandejas de aperitivos, reabastecendo taças de vinho, recolhendo pratos vazios, respondendo a perguntas educadas de convidados que não me reconheciam. Em certo momento, uma mulher com um colar de pérolas pegou um bolinho de siri da minha bandeja e perguntou casualmente: Você é da empresa de buffet? Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu ao meu lado. Oh, não, disse levemente. Esta é a Joana, minha outra filha. Ela está dando uma mãozinha hoje à noite. A mulher sorriu educadamente e se virou. Minha mãe não notou a maneira como aquela frase bateu. Ou talvez tenha notado. Mais tarde, Ricardo se aproximou de mim, com Maia se contorcendo em seus braços e Lucas puxando sua manga. Ei, disse ele casualmente. Pode ficar com eles um pouco. Não foi um "você se importaria" ou um "obrigado". Apenas uma simples transferência de responsabilidade. Clara e eu precisamos circular. Eu peguei as crianças. Claro que peguei. Dei o jantar para eles na cozinha. Limpei o suco do vestido da Maia quando ela derramou. Contei 3 histórias diferentes para Lucas para evitar que ele corresse para a sala e interrompesse os discursos. Quando voltei para a sala de jantar, a sobremesa já estava sendo servida. Percebi então que não tinha comido nada o dia todo. Ninguém pensou em guardar um prato para mim. O anúncio veio às 9 horas, logo após o tiramisu da minha mãe ser servido. Meu pai se levantou da cadeira e bateu levemente em sua taça de espumante com um garfo. O tilintar suave cortou as conversas na sala.
Em segundos, os convidados ficaram em silêncio. 30 rostos se voltaram para ele com sorrisos expectantes. Meu pai limpou a garganta e colocou uma mão no encosto da cadeira da minha mãe. Elaine e eu queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje à noite. Ele sempre gostava de soar ensaiado quando falava em público. 40 anos de casamento, continuou calorosamente. 4 décadas construindo esta família, este lar, esta vida. Minha mãe irradiava ao lado dele. Do outro lado da mesa, Clara encostou a cabeça no ombro de Ricardo. As crianças estavam finalmente quietas, brincando com guardanapos e colheres. Eu estava perto da porta da cozinha, segurando uma pilha de pratos de sobremesa vazios. E para celebrar este marco, disse meu pai, levantando ligeiramente a taça, temos um anúncio surpresa. Houve um murmúrio de curiosidade pela sala. Os olhos da minha mãe brilhavam. Ele fez uma pausa para efeito dramático. Na próxima semana, disse ele, levaremos a família inteira para Porto de Galinhas. A reação foi imediata. As pessoas murmuraram encantadas. Que maravilha! Isso é incrível. Vocês dois merecem. Clara chegou a guinchar. Pai, isso é fantástico. Ricardo riu. As crianças vão amar. Senti algo se elevar no meu peito. A família inteira. Pela primeira vez, me imaginei não cozinhando, não limpando, não organizando agendas ou sendo babá. Apenas sendo incluída. Férias de verdade. O quê? Dei um passo à frente, permitindo-me um pequeno sorriso. Isso parece incrível, eu disse. Então fiz a pergunta. Que horas é o nosso voo? A sala ficou em silêncio. Não o silêncio confortável de antes. Um tipo diferente. A expressão do meu pai mudou. Apenas ligeiramente. Ele olhou para minha mãe. Algo passou entre eles, um entendimento silencioso que eu tinha visto muitas vezes crescendo, mas que nunca tinha decifrado totalmente até aquele momento. Então ele olhou de volta para mim. Joana, disse ele lentamente, você não precisa saber o horário do voo. Pisquei. Desculpe. Meu pai limpou a garganta novamente. Porque você não vai. As palavras ficaram suspensas no ar, como algo frágil que acabara de se estilhaçar. 30 pares de olhos se voltaram para mim. Eu não entendo, disse baixinho. Minha mãe inclinou-se ligeiramente para a frente, como se estivesse explicando algo óbvio. Alguém precisa ficar para trás, disse calmamente. Sua voz tinha o mesmo tom que usava ao discutir listas de compras ou tarefas domésticas. Clara e Ricardo merecem férias de verdade. Clara olhou para Ernst. Ricardo mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Isso significa, continuou minha mãe, que você ficará aqui e cuidará das crianças. Por um momento não consegui falar. Mas eu... comecei. Minha mãe me cortou. Honestamente, Joana, disse ela com a voz endurecendo levemente. Você não tem nada de importante planejado. Clara trabalha duro. Ela merece um descanso. Clara, que não trabalhava desde que Lucas nasceu. Clara, que tinha babá 3 dias por semana. Clara, que regularmente dizia às pessoas que estava exausta da maternidade. É só uma semana, acrescentou Ricardo casualmente, nem mesmo olhando diretamente para mim. As crianças te amam. Eu fiquei ali em meu vestido preto simples, segurando uma pilha de pratos sujos, enquanto 30 pessoas me viam ser silenciosamente removida das férias da minha própria família. Alguns convidados pareciam desconfortáveis. A maioria simplesmente desviou o olhar. Uma mulher perto do fim da mesa inclinou-se para o marido e sussurrou algo. Ele assentiu. Peguei parte do que ela disse. Coitada. Deve estar acostumada a essa altura. As palavras doeram mais do que qualquer outra coisa naquela noite. A taça de champanhe na minha mão começou a tremer levemente. Eu a coloquei cuidadosamente em uma bandeja próxima antes de deixá-la cair. Então coloquei os pratos também, porque de repente minhas mãos não pareciam firmes. Claro, claro que seria eu.
Forcei um sorriso educado. O tipo que eu aperfeiçoei após 32 anos sendo a filha prestativa. A confiável. Aquela que não fazia cena. Com certeza, eu disse. Eu entendo. A mentira veio fácil. Eu a pratiquei minha vida inteira. Dentro do meu peito, porém, algo mudou. Não se estilhaçou. Ainda não. Mas trincou. Como a falha silenciosa antes de um terremoto. Pedi licença calmamente e voltei para a cozinha. Ninguém tentou me impedir. Por que impediriam? A festa continuou sem interrupção. Risadas vinham da sala de jantar. Alguém começou a contar uma história sobre uma viagem de golfe. Taças brindavam em brindes casuais. Fiquei na pia e encarei a bancada de mármore por um longo momento. Então fechei meus olhos. Pela primeira vez na vida, um pensamento diferente entrou na minha mente. Se eles não me viam como família, então talvez eu não tivesse que continuar agindo como se fosse. E parada ali sozinha na cozinha dos meus pais, ouvindo a celebração deles, continuar sem mim, comecei a traçar um plano muito diferente. Eles não me viam como família. Eles me viam como funcionária. E funcionários podem se demitir. Era quase meia-noite quando encontrei os e-mails. Os últimos convidados finalmente tinham ido embora. As risadas e a música que preencheram os cômodos algumas horas antes tinham silenciado. Meus pais já tinham subido para dormir exaustos de uma noite de parabéns pelos 40 anos de casados. Eu estava sozinha na sala, dobrando toalhas de mesa e empilhando pratos, terminando o trabalho silencioso que sempre parecia sobrar para mim. Enquanto trabalhava, lembrei-me de repente de um arquivo que ainda precisava enviar para um cliente, cujo prazo eu tinha adiado apenas para ajudar nos preparativos desta festa. Meu laptop estava em casa. O laptop da minha mãe estava na bancada da cozinha. Ela não vai se importar, eu disse a mim mesma. Ela pegara minhas coisas emprestadas inúmeras vezes sem perguntar. Abri o laptop e vi que o navegador já estava rodando. A conta do Gmail da minha mãe ainda estava logada. Eu deveria ter clicado para sair imediatamente. Deveria ter respeitado a privacidade dela e fechado a janela. Mas então notei algo que fez meu estômago apertar. Meu nome aparecia no assunto de uma conversa recente. Arranjos Porto de Galinhas. Situação Joana. Meu dedo pairou sobre o trackpad. Eu sabia que não deveria ler. Sabia que o que quer que encontrasse provavelmente machucaria. Ainda assim, a curiosidade e uma estranha sensação de pressentimento me impulsionaram. Cliquei. A conversa era entre minha mãe e minha irmã Clara. A primeira mensagem era da minha mãe. Mantemos a Joana aqui para cuidar das crianças. Ela não tem nada de importante acontecendo mesmo. Ricardo estava certo. É basicamente como ter ajuda de graça. Ela deveria ser grata por darmos algo para ela fazer. Abaixo estava a resposta de Clara. Concordo totalmente, mãe. Ela provavelmente se sentirá útil por uma vez. É meio triste, honestamente, mas pelo menos funciona bem para nós. Li aquelas palavras 3 vezes apenas para ter certeza de que não estava entendendo errado. Ajuda de graça. Ela deveria ser grata. Meio triste. As palavras queimavam na tela. Meu peito parecia apertado, mas minhas mãos se moveram com precisão calma. Tirei prints dos e-mails. Enviei-os para minha própria conta. Então, deletei a mensagem da pasta de enviados e limpei o histórico do navegador para que ninguém soubesse que eu os tinha visto. Depois disso, sentei-me à mesa da cozinha na casa escura onde cresci. Pela primeira vez na vida, permiti-me entender completamente o que eu realmente era para eles. Não uma filha, não uma irmã, apenas ajuda. Dirigi para casa por volta de 1 da manhã por ruas quase vazias. Meu apartamento era pequeno, um lugar de um quarto em um prédio antigo, que não era reformado desde o início dos anos 90. Carpete bege, paredes brancas, simples móveis de segunda mão que fui coletando aos poucos. Minha mãe uma vez o chamou de deprimente quando o visitou. Mas para mim sempre fora outra coisa. Era o único lugar onde eu podia respirar. Sentei-me na sala escura por um longo tempo encarando meu celular.
Um e-mail brilhava na tela, Marcos Heitor, o dono da galeria em Paraty. Tínhamos trocado algumas mensagens semanas antes sobre minha série de fotografias. Ele perguntara se eu estaria disposta a levar meu portfólio para a Galeria Luz do Litoral para que ele pudesse ver o trabalho pessoalmente. Eu respondera uma vez educadamente, mas nunca dei seguimento. Uma parte de mim assumira que era bom demais para ser real. Mas agora percebi algo. Eu poderia ir. Eu poderia realmente ir. Antes que tivesse tempo de mudar de ideia, liguei para a única pessoa que entenderia. Tia Margarete atendeu no segundo toque, mesmo sendo bem depois da meia-noite. Joana, o que houve? Contei tudo a ela. O anúncio na festa, a humilhação diante dos 30 convidados, os e-mails que acabara de ler. Minha voz falhou apenas uma vez quando repeti as palavras ajuda de graça. Quando terminei, houve silêncio por um momento. Então, tia Margarete falou de forma gentil, mas firme. Joana, eu tenho um quarto vago em cima do café. Eu poderia usar ajuda no turno da manhã de qualquer maneira. E aquela galeria que o Marcos dirige fica a apenas 20 minutos daqui. Eu hesitei. Tia Margarete, não posso simplesmente deixar tudo para trás. Sim, você pode, disse ela. Você pode escolher a si mesma por uma vez. A única pessoa que está te impedindo é você mesma. Desligamos por volta das 2 da manhã. Às 6 eu já tinha começado a empacotar tudo. 3 malas estavam perto da porta. Meu equipamento fotográfico, meu laptop e o lenço de cachemir macio que sempre envolvia minha Canon foram cuidadosamente guardados. Deixei para trás quase tudo o mais, incluindo o avental brilhante que Clara me deu uma vez que dizia melhor tia do mundo. Pela primeira vez em 32 anos, eu estava me escolhendo. 2 dias antes da viagem da minha família para Porto de Galinhas, dirigi até a casa dos meus pais uma última vez. O sol do fim da tarde entrava pelas janelas da sala, iluminando os móveis familiares que pouco mudaram desde que eu era criança. Minha mãe estava perto da mesa de centro, coordenando cuidadosamente as roupas para a viagem, arrumando vestidos e roupas de banho, como se estivesse planejando um ensaio fotográfico em vez de uma viagem em família. Minha irmã Clara estava sentada confortavelmente no sofá, vendo avaliações de resorts de luxo no celular. Seu marido Ricardo estava em algum lugar lá em cima, provavelmente andando de um lado para o outro durante outra ligação de trabalho. Meu pai estava em sua poltrona, lendo o jornal, como sempre fazia, presente em corpo, mas ausente em atenção. Fiquei parada na porta por um momento, sentindo-me estranhamente calma. Preciso contar uma coisa para vocês, eu disse. Minha mãe mal olhou para cima. Se for sobre a agenda das crianças, a Clara já te mandou. Não é sobre isso, respondi calmamente. Respirei fundo para me acalmar. Não vou cuidar das crianças. Não estarei disponível. Isso finalmente chamou a atenção deles. A cabeça de Clara se levantou do celular. As mãos da minha mãe congelaram sobre uma pilha de vestidos de verão. Como assim você não estará disponível? Perguntou minha mãe bruscamente. Tenho uma oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro. Vou embora amanhã. Rio de Janeiro. Meu pai baixou lentamente o jornal e olhou para mim pela primeira vez desde que entrei. Que tipo de oportunidade de trabalho? É profissional. Algo em que venho trabalhando há muito tempo. Não ofereci mais detalhes. Não sentia que devia mais explicações a eles. Clara olhou para mim como se eu tivesse falado outro idioma. Joana, você não pode estar falando sério. Estou contando com você. Planejamos tudo baseados em você ajudando com as crianças. Vocês planejaram em cima de mim sem nunca me perguntar, disse baixinho. Não vou cancelar minha vida porque vocês assumiram que eu não tinha uma. O silêncio na sala era pesado. Então minha mãe se levantou, sua voz tornando-se fria. Isso é incrivelmente egoísta, Joana. Clara precisa da sua ajuda. Família vem em primeiro lugar. Família vem em primeiro lugar, repeti lentamente. Exceto quando se trata de me convidar para viajar. Minha mãe abriu a boca, mas não saiu palavra alguma.
Pela primeira vez, Elaine Mendes não tinha uma resposta. Meu pai limpou a garganta. Se você for, não espere que te recebamos de braços abertos. Eu entendo, eu disse. E pela primeira vez na minha vida eu falava sério. As 24 horas seguintes foram uma aula de pressão emocional. Minha mãe ligou 6 vezes. Cada mensagem de voz era mais dramática que a anterior. Acusou-me de destruir a família e abandonar minhas responsabilidades. Disse que meu pai estava arrasado e que mal tocou no jantar. Clara ligou também chorando e insistindo que não sabia como se viraria sem mim. Disse que as crianças perguntavam para onde a tia Joana estava indo. Então veio a mensagem que quase quebrou minha resolução. Você vai acabar sozinha, sabe, igual a tia Margarete. É isso que você quer. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Eles queriam que fosse um insulto. Queriam me assustar. Mas tia Margarete construíra uma vida que pertencia inteiramente a ela. Ela tinha seu café, seu ateliê, sua arte e uma cidade cheia de pessoas que a respeitavam. Ela era feliz. Talvez acabar como a tia Margarete não fosse uma ameaça. Talvez fosse uma promessa. Desliguei meu celular. A última coisa que fiz antes de deixar Campinas foi caminhar lentamente pelo meu apartamento. 3 malas esperavam perto da porta. Tudo o mais ficou para trás. O sofá de segunda mão, o carpete bege gasto, a vida silenciosa que construí em torno das expectativas de todos os outros. Deixei minha chave reserva em um envelope por baixo da porta do síndico. Um corte limpo. Quando o sol nasceu, na manhã seguinte, carreguei meu carro. Meu Honda Civic de 10 anos esperava no estacionamento o mesmo carro que minha mãe sempre achou vergonhoso. Para mim, ele parecia liberdade. Não olhei para trás quando saí dirigindo. A viagem de Campinas até Trancoso levaria cerca de 20 horas se ocorresse. Eu não corri. Estiquei a jornada por 5 dias, parando em hotéis de beira de estrada e lanchonetes silenciosas onde ninguém sabia meu nome ou meu passado. Em algum lugar no Espírito Santo, parei em um mirante e assisti ao pôr do sol se espalhar pelo horizonte em ondas de ouro e rosa suave. Levantei minha câmera e capturei o momento. A fotografia parecia diferente de qualquer coisa que eu já tivesse tirado. Foi a primeira foto que tirei como uma mulher livre. No terceiro dia, meu celular vibrou quando o liguei para checar o GPS. Uma mensagem da Clara apareceu. Mamãe, disse que se você não estiver em casa quando voltarmos de Porto de Galinhas, você morreu para ela. Li uma vez e deletei. Ela já agia como se eu não existisse mesmo. Pelo menos agora eu estaria viva em outro lugar. No quarto dia, liguei para a tia Margarete de um posto de gasolina na Bahia. Estou a cerca de 8 horas de distância, eu disse. Seu quarto está pronto, disse ela calorosamente. Lençóis frescos vista para o mar e o Marcos Heitor quer te conhecer amanhã à tarde se você estiver pronta. Amanhã tão cedo. Joana, disse ela gentilmente, você está esperando há 3 anos por este momento. Não é cedo, é finalmente. Quando entrei em Trancoso, algo dentro de mim mudou. O mar apareceu à minha direita vasto e infinito sob a luz do dia. Abaixei a janela e respirei o ar salgado. Pela primeira vez em anos, senti possibilidade em vez de pressão. Às 7 da noite do quinto dia, entrei na garagem do ateliê Cerâmica e Café. Ela estava esperando na varanda com os braços abertos, antes mesmo de eu descer do carro. Tia Margarete estava exatamente como eu me lembrava. Olhos calorosos, cabelo bagunçado pelo vento, e aquela confiança calma que sempre fazia as pessoas se sentirem seguras. Quando cheguei aos degraus, ela me deu um abraço que pareceu dissolver a exaustão dos últimos 5 dias. Bem-vinda ao seu lugar, disse baixinho. E pela primeira vez em 32 anos, a palavra lar pareceu real. Trancoso era o tipo de lugar que quase não parecia real. As ruas eram ladeadas por casinhas coloridas, galerias de arte em cada esquina. A brisa do mar passava pelas falésias e rolava suavemente sobre os telhados.
O café da tia Margarete ficava em uma rua tranquila. O letreiro acima da porta dizia o atelier, em letras pintadas à mão. Lavanda transbordava de vasos de madeira abaixo das janelas. A metade de trás do prédio abrigava o ateliê de cerâmica. Meu quarto era no andar de cima. Era pequeno, mas iluminado e acolhedor. Uma cama coberta com uma colcha branca, uma mesa de madeira perto da janela. E quando olhei para fora, pude ver o oceano se estendendo até o horizonte. Naquela noite, jantamos no café depois de fechar. Você trabalhará no turno da manhã, explicou tia Margarete enquanto servia o chá. Das 6 ao meio-dia. Depois disso, o dia é seu. Eu balancei a cabeça levemente. Nem sei como te agradecer. Ela dispensou o comentário. Não me agradeça. Apenas construa algo com sua vida. Isso é mais que suficiente. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. O céu ainda estava azul escuro quando amarrei um avental. Não era o avental brilhante de Campinas. Este era de lona simples. Tia Margarete me ensinou a preparar café coado e aquecer as bandejas de pães de queijo frescos que ela assara. Os clientes começaram a chegar logo após as 6. Alguns eram moradores locais que conversavam facilmente. Outros eram turistas atraídos pelo cheiro. Eu anotava pedidos, limpava mesas e falava com estranhos que não tinham ideia de que apenas 5 dias antes eu cruzara o país fugindo da minha antiga vida. Ao meio-dia, eu tinha ganhado R$ 150 em gorjetas. Não era uma fortuna, mas era estranhamente satisfatório. Percebi que sorri mais naquelas 6 horas do que nos últimos 6 meses. Às 2 da tarde, tive meu encontro na Galeria Luz do Litoral. Tomei um banho rápido, vesti o melhor vestido que tinha e caminhei 3 quarteirões. Meu coração batia rápido quando empurrei a porta de vidro. Marcos Heitor não se parecia em nada com o dono de galeria intimidador que imaginei. Em vez de um empresário de terno caro, o homem que me recebeu tinha cabelos prateados, traços marcados pelo sol e olhos bondosos e pensativos. Usava uma camisa de linho com as mangas dobradas. Joana Mendes, disse ele, apertando minha mão. Sua tia me falou muito sobre você. Mas honestamente, seu trabalho fala mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Ele me guiou pelo espaço. Paredes brancas refletiam a luz natural. Fotografias e pinturas pendiam cuidadosamente arranjadas. Passei bastante tempo olhando seu Instagram, disse Marcos enquanto parávamos perto de um monitor exibindo meu portfólio. Sua série Mulheres Invisíveis é extraordinária. Há uma honestidade nessas imagens que a maioria dos fotógrafos gasta décadas tentando capturar. Eu não sabia como responder. Ninguém nunca falara do meu trabalho daquela forma. Marcos apontou para uma fotografia na tela. Esta imagem me fez te contatar. Era uma foto que eu tirara 2 anos antes. Uma mulher idosa parada sozinha em um ponto de ônibus com o casaco apertado nos ombros. Ela estava esperando há quase 40 minutos pelo ônibus, expliquei baixinho. Ninguém parou para perguntar se precisava de ajuda. Marcos assentiu lentamente. Você realmente vê as pessoas, Joana. Não apenas seus rostos, mas suas histórias. Isso é raro. Ele pausou antes de falar novamente. Eu gostaria de te oferecer uma exposição individual aqui na Galeria Luz do Litoral. 15 peças. Inauguração em 6 semanas. Nós cobriremos a impressão, as molduras e a promoção. Você fica com 60% de cada venda. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Uma semana depois, eu estava sentada à mesa de Marcos assinando o contrato. O documento detalhava tudo. Termos justos, garantiu-me Marcos. Mas o que me sobrecarregou não foi o acordo financeiro. Foi ver meu nome impresso no topo artista Joana Mendes. Por anos ajudei minha família com impostos, organizei seus eventos e cuidei de seus filhos sem reconhecimento. Meu nome nunca aparecera em nada importante. Agora estava em um documento legal que reconhecia meu trabalho como valioso. Marcos apontou para o título da exposição, Mulheres Invisíveis, Retratos do Esquecimento. É perfeito, sussurrei.
Assinei meu nome. Marcos assinou abaixo como testemunha. Pela primeira vez na vida, algo que eu criara estava saindo das sombras para a luz. Saí da galeria segurando o contrato contra o peito como algo precioso. Era a prova física de que eu não era invisível. Prova de que eu nunca fora nada. Enquanto eu começava minha nova vida na Bahia, minha família em São Paulo, descobria lentamente o que minha ausência significava. Mais tarde, juntei as peças da história através de um mix estranho de mensagens e uma ligação muito desconfortável do meu pai. Aparentemente, a viagem para Porto de Galinhas não correu tão bem quanto todos esperavam. Sem eu lá para cuidar das crianças, Clara e Ricardo não puderam desfrutar de um único jantar a sós durante todas as férias. Meu sobrinho Lucas teve um ataque de birra na praia porque ninguém lembrou de levar seu balde de castelo de areia especial, algo que eu sempre arrumava sem que me pedissem. No terceiro dia, Maia teve uma infecção de ouvido e ninguém achava o número da pediatra porque eu era quem guardava as informações médicas. Minha mãe passou a maior parte da viagem reclamando que os funcionários do resort não eram atenciosos o suficiente. Esta viagem não está sendo nada relaxante, ela teria dito. Quem planejou isso? Meu pai, segundo Clara, sabiamente não a lembrou que ela mesma tinha planejado. As mensagens começaram a chegar no quarto dia. Joana, onde estão as receitas das crianças? Joana, qual o horário de dormir do Lucas? Ele não quer dormir. Joana, este restaurante não tem menu infantil, o que eles comem normalmente. Não respondi nenhuma delas. Estava ocupada demais selecionando molduras para a exposição e dando entrevista para uma revista local. A ausência tem uma maneira de revelar o que as pessoas consideram garantido. No sexto dia das férias, Clara fez algo que nunca fizera. Pesquisou meu nome na internet. Encontrou algo além de uma página em branco. 6 semanas depois, eu estava no centro da Galeria Luz do Litoral, na noite da minha exposição, ainda custando a acreditar. As 15 fotos estavam nas paredes grandes e emolduradas em preto simples. Havia um quarteto de cordas tocando ao fundo. Convidados circulavam com taças de espumante, estudando as imagens. Minhas fotografias. Vê-las com etiquetas de preço ao lado fazia minha cabeça girar. Eu usava um vestido azul marinho simples, mas elegante. Meu cabelo estava solto e eu até passara batom. Tia Margarete apareceu ao meu lado. Como está se sentindo? Aterrorizada, admiti. E se ninguém comprar nada? Ela sorriu e apontou para a parede central. Alguém já comprou. Havia um ponto vermelho ao lado da foto da mulher no ponto de ônibus. Aquela é a dona Silvia, sussurrou Margarete. Ela acabou de comprar essa foto por R$ 5.000. R$ 5.000 por algo que eu criara. Antes que pudesse processar, Marcos apareceu. Joana, há alguém da imprensa que quer te conhecer. Eu estava conversando quando a porta da galeria se abriu, e então eu os vi. Clara e Ricardo estavam na entrada ainda um pouco bronzeados da viagem. Pareciam completamente fora de lugar. Clara usava um vestido de flores berrantes e Ricardo olhava o celular com expressão confusa. Clara me encontrou. Joana, disse ela alto. Antes que eu pudesse reagir, ela veio em minha direção. Meu Deus, ficamos tão preocupados com você. A voz dela ecoou pela galeria. Os convidados se viraram. O quarteto de cordas vacilou por um segundo. Clara, eu disse calmamente. Isso é inesperado. Tínhamos que vir, disse ela ofegante. Voamos ontem. Mamãe achou seu Instagram e está ligando para todo mundo tentando descobrir para onde você desapareceu. Ricardo parou atrás dela. Joana, belo lugar. É uma galeria, né? Sim, é a minha inauguração, respondi. Clara olhou para as paredes, para os convidados, para os preços. Você fez tudo isso? Perguntou com confusão genuína. Faço isso há 3 anos, disse baixinho. Você apenas nunca perguntou o que eu fazia com o meu tempo.
Tia Margarete aproximou-se para me dar apoio silencioso. Clara inclinou-se e baixou a voz. Joana, tenho novidades. Estou grávida de novo. O terceiro. Eu assenti educadamente. E eu realmente preciso que você volte para casa, continuou ela. A agenda do Ricardo está insana. Mamãe não ajuda muito com as crianças. Não sei como vamos dar conta. Lá estava. Nenhum pedido de desculpas, nem parabéns, apenas necessidade. Sempre a necessidade deles. Eu preciso de você. Eu ouvira isso vezes sem conta. Eu rearranjara minha vida inteira para caber no espaço invisível que eles criaram para mim. Clara, estou no meio da minha noite de inauguração. Eu sei, disse ela, acenando para as fotos como se minha carreira fosse um hobby charmoso. Mas podemos falar disso depois. Só preciso saber quando você volta para São Paulo. Ela não vai voltar. A voz da tia Margarete cortou a conversa. Ela mora aqui agora. Ricardo deu um passo à frente irritado. Com todo respeito, Margarete, isso é assunto de família. Assunto de família. Margarete riu sem humor. Você quer dizer à família que a desconvidou de uma viagem e se referiu a ela como ajuda de graça em e-mails? O rosto de Clara empalideceu. Ao redor, os convidados pararam de fingir que não ouviam. Não quisemos dizer daquele jeito, gaguejou Clara. Como exatamente vocês quiseram dizer? A voz veio de Dona Silvia, que estava por perto. Sou alguém que acabou de pagar R$ 5.000 por uma foto desta jovem. E estou interessada em entender por que a família dela acha que ela deve abandonar a carreira para ser babá. O ambiente esfriou. Clara apelou para o desespero. Joana, por favor. Por um momento pensei em ceder. Por 32 anos eu fizera isso. Mas não naquela noite. Eu me tornei pequena, para que todos se sentissem confortáveis. Não mais. Dei um passo à frente. Clara, entendo que esteja grávida. Parabéns. Mas não voltarei para São Paulo para cuidar dos seus filhos. Você pode contratar uma babá, 2 se quiser. Ricardo ganha mais que o suficiente e gastar dinheiro nunca foi problema para vocês. Risadas contidas vieram dos convidados. Mas o que você não pode fazer é me contratar, porque eu nunca fui paga. Clara abriu a boca e fechou. Isto, continuei, apontando para as fotos, não é um hobby. É meu trabalho. Eu o construí enquanto todos assumiam que eu não tinha nada importante para fazer. Esta peça ali foi vendida por R$ 5.000. No total, já vendi 4 fotos esta noite. R$ 12.000. Meu trabalho tem valor. E eu também. Não vou desistir disso para voltar a ser ajuda de graça. Silêncio absoluto. Ricardo limpou a garganta. Clara chorava e desta vez parecia real. Então Marcos começou a aplaudir. Margarete o acompanhou. Dona Silvia levantou sua taça. Um por um os outros convidados seguiram. Aplausos para mim, pelo momento em que parei de ser invisível. Espero que sua gravidez corra bem, disse eu calmamente à minha irmã. Mas não posso ser mais a sua tia babá integral. Se quiser fazer parte da minha vida, as coisas têm que ser iguais. Me virei e saí de perto. 20 minutos depois, a porta abriu de novo. Meus pais. Elaine Mendes em seu trench coat de grife. Roberto Mendes atrás dela, desconfortável. Minha mãe veio com o passo determinado que usou durante toda a minha infância. Joana, disse asperamente, precisamos conversar. Fui ao encontro deles para evitar uma cena maior. Vocês vieram até aqui? Claro, disse minha mãe indignada. Você desapareceu. Abandonou sua família quando mais precisávamos. E agora te encontro aqui fingindo ser artista, enquanto sua irmã está grávida e sofrendo. Clara está grávida e rica, corrigi. Ela não está sofrendo, está incomodada. Não seja cruel, Joana. Esta não é você. Você tem razão, disse após respirar fundo. Esta não é a versão que vocês conhecem. A que fazia tudo o que pediam sem questionar. Aquela Joana nunca foi vista. Foi apenas usada. Joana, sua mãe, só quer dizer... Começou meu pai.
Eu sei o que ela quer dizer pai, família em primeiro lugar sacrifícios. Mas eu não fui convidada para Porto de Galinhas, lembra? Então eu sou família ou não? Minha mãe se recuperou. Porto de Galinhas foi só uma viagem. Alguém tinha que ficar com as crianças. Porque sempre eu. Porque você tem tempo. Você não é casada, não tem filhos. O que mais estaria fazendo? Peguei meu celular. Deixe-me ler algo. Um e-mail que você mandou para Clara. Mantemos a Joana aqui é basicamente ajuda de graça. Ela deveria ser grata por darmos algo para ela fazer. O rosto da minha mãe ficou pálido. Os convidados assistiam a tudo. E a Clara respondeu: ela provavelmente se sentirá útil por uma vez. É meio triste. Baixei o celular. Não estou lendo para envergonhar ninguém. Só para que entendam por que eu fui embora. Vocês não me viam como família. Me viam como funcionária. E funcionários podem se demitir. Ricardo tentou intervir. Isso é ridículo, Joana. Sua família pediu para você cuidar das crianças. É o que famílias fazem. Fingir. Dona Silvia interveio novamente. Eu não pago 5.000 reais por fingimento. Parece que a família dela a ignorou tão profundamente quanto as pessoas que ela fotografa. Minha mãe tentou dizer que era uma piada interna, mas o prestígio social que ela tanto prezava estava derretendo ali mesmo. Margarete sugeriu que se retirassem. Meu pai guiou minha mãe para a saída. No porta, ela disse: você vai se arrepender disso. Não, respondi. Não vou. E eles se foram. Clara ficou mais um pouco chorando. Joana, eu não sabia que você se sentia assim. Achei que você gostasse de ajudar. Não, Clara. Você simplesmente não pensou sobre isso. Nenhum de vocês pensou. Eles saíram. Margarete me abraçou. Você foi magnífica. Marcos trouxe espumante. Todo mundo nesta sala vai lembrar seu nome. Para uma artista, não é o pior dos começos. Até o fim da noite, 8 fotos foram vendidas. Total, 22.000 reais. 60% era meu. 13.200 reais. Mais do que eu ganhava em meses de contabilidade. Dona Silvia ainda me encomendou um trabalho em Angra dos Reis. 2 meses se passaram. Minha vida ganhou ritmo. Acordo às 5, vejo o sol nascer sobre o mar. Às 6, abro o café com a Margarete. Ao meio-dia, o dia é da minha fotografia. Aluguei um pequeno estúdio perto da galeria. Minha próxima exposição no outono se chamará Limites. A matéria na revista saiu com o título A Artista que Aprendeu a Se Ver. Recebi mensagens de muitas mulheres que se sentiam invisíveis em suas famílias. Minha família eventualmente se comunicou. Clara mandou foto da bebê Charlotte. Mandei um presente. Minha mãe ligou uma vez perguntando se a fase já tinha passado. Deletei a mensagem. Meu pai mandou um e-mail curto. Joana via revista. Tenho orgulho de você. Agora estou no meu estúdio. A câmera velha está na prateleira ao lado de uma nova comprada com meu próprio trabalho. Uma me ensinou a ver o mundo, a outra provou que o mundo podia me ver de volta. Não sou rica, não sou famosa, mas sou vista. E isso é o suficiente. Nunca mais voltarei a ser a ajuda. Aquela mulher cansada da foto antiga no espelho não mora mais aqui. Em seu lugar está alguém que entende que se escolher não foi egoísmo, foi liberdade.